Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa, e na tua palavra, Senhor, peço que me use como instrumento, porque vou usar a tua palavra em verdade. Eu sei que muitos não estão preparados para ouvir o Evangelho. As Escrituras Sagradas foram escritas por homens, mas foram inspiradas por Deus. Sagrado é o que não se pode mudar. Aí nós temos interpretações, distorções da palavra de Deus, para que as pessoas possam ouvir, ver, com transparência, com clareza, que é na revelação do Evangelho, e não ser mais enganado. Eu sei que muitos não acreditam, porque não é fácil. Hoje ainda permanece esse estado de que muitos estão ouvindo a palavra de Deus, ela distorcida. Aos líderes religiosos que usam a palavra de Deus para enganar, aos seus próprios interesses, preocupados com status na igreja e não com Deus. É tanto que quando Jesus Cristo, na cruz, foi revelado, ele veio para fazer justiça, e essa justiça corresponde a isso. O que acontecia antes, o engano, esta distorção da palavra de Deus, inclusive usando o nome dele. Então, isso vem de longe e continua até hoje. Por isso, tenha o cuidado de onde você está. Onde você está colocando o seu pé para caminhar. No caminho da verdade e da vida. Jesus disse aos judeus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Precisamos ser perseverantes para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus em verdade no Evangelho. O poder de Deus que está na palavra. Por isso, eu peço ao Senhor conhecimento e sabedoria. Muitos têm conhecimento, mas não têm a sabedoria. A diferença de conhecimento para a sabedoria. Conhecimento é através da leitura, do estudo, em que a pessoa consegue um diploma, um certificado, uma formação profissional. Foi pelo conhecimento, foi pelo estudo, pelo esforço que ele teve de estudar. Sabedoria não. É um dom. Muita gente nem tem escola, não tem nenhum estudo, mas tem sabedoria. A diferença do conhecimento para a sabedoria, que conhecimento, ela pode ser um instrumento para o bem, mas também para o mal. Sabedoria é só para o bem. Então, no tema de hoje, distorcer a palavra de Deus, em que até hoje temos
pessoas com conhecimento da palavra de Deus, mas continuam na antiga aliança, com os rudimentos, ordenanças, obrigações, com interesses próprios, ao seu próprio interesse, ao seu umbigo. E não podemos distorcer a palavra de Deus. Jesus diz: não será lembrado, não lembrareis do passado, ou seja, o que mudou depois da cruz, na nova aliança. Passado, a antiga aliança passou. O que acontecia de distorções, de engano, da lei que acusava, apesar de ser boa, justa e santa, porque vem de Deus, ela teve, não vamos aqui anular os mandamentos, mas veio porque a humanidade estava rebelde e não aceitaram. Daí Deus tinha que mandar o Filho para fazer justiça. Fez. Mas, infelizmente, muitos voltaram para o jugo da escravidão de novo. Vamos aqui umas referências. Em Provérbios, no capítulo 4, versículo 25 a 27. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a verdade de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Onde você está pisando? Você ainda está no acostamento do caminho da verdade, do Evangelho de Cristo Jesus? Vamos aqui em Provérbios, um pequeno passeio. Provérbios, no capítulo 5, versículo 21. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Há vários caminhos. E esses caminhos, veredas, levam a uma estrada mais larga. Isso nos faz lembrar da história do sertão, em que os animais faziam suas veredas estreitos, que chegariam até uma estrada mais larga e que é exatamente um caminho mais fácil para fazer a carga ser transportada, né? Então, das veredas vieram os caminhos, as estradas. Então, essas veredas, no lado da religião, vamos considerar assim, existe. E se leva a Cristo. É preciso saber aonde podemos chegar. Vamos aqui em Hebreus. Hebreus, no capítulo 12. Capítulo 12, versículo 13. E fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, mais uma vez, a questão do caminho reto. Que os mancos, os que estejam mancando, possam ser curados. Miqueias, no capítulo 3.
Miqueias, no capítulo 3, versículo 10, 11. E edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidades. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Então nós temos aqui ameaças aos chefes, os sacerdotes e os falsos profetas, que a época Jerusalém decaída na sua rebeldia, e que Jesus fez justiça por conta dos mestres falsos profetas enganando por dinheiro, pela ganância. Então isso já vem de longe. E hoje também ainda temos, adivinhando por interesse, por status na igreja, a barganha. Vamos aqui para Jeremias, o capítulo 22. Capítulo 22, versículo 13 a 17. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário, que diz: edificarei para mim casa espaçosa e largos aposentos, e lhe abre janelas e forra de cedros e a pinta de vermelhão. Reinarás tu só porque rivalizas com outro em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso tudo lhe é bem. Porventura, não é isso conhecer-me? Diz o Senhor. Então veja que aqui foi edificada a igreja, na época, a casa edificada com cedro, madeira boa, janelas, né? Pintada inclusive de vermelhidão. Então se construiu uma casa dentro dos moldes da obediência, da palavra de Deus, e só pode edificar e dar bons frutos. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância e para derramar o sangue inocente e para levar a efeito a violência e a extorsão. Então nós temos aqui uma mudança, que foi, aqui no caso, Jeoaquim, o rei de Judá. Quando ele assumiu, ele já foi para o lado da ganância, né, da extorsão. Então, quando se fala do governo, um governo que tem Cristo no coração, o povo está feliz. Quando não tem um governo que não respeita a pátria, amor, família e Cristo, o povo não está feliz. Vamos aqui para capítulo 7, versículo 4. Então nós temos aqui uma história que se repete. 7:4. Jeremias, capítulo 7, versículo 4. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Então já temos aqui, as pessoas são dilubriadas a ficarem em lugares que ali o líder fica exaltando o lugar. Aqui é o templo, aqui é o lugar certo, aqui você vai ter prosperidade, aqui você vai encontrar a salvação.
você vai encontrar prosperidade, o seu carro novo, o seu apartamento. Eu estou vendo aqui, tá? Essas coisas, esses jargões, essas palavrinhas que muita gente acredita, infelizmente, usando a piedade como grande fonte de lucro. Ezequiel, no capítulo 22, estamos fazendo um passeio. Ezequiel, no capítulo 22, versículo 27 e 28. Os seus príncipes, no meio dela, são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruir as almas e ganharem lucro desonesto. Os príncipes aqui são estes que estão aí na liderança, né? Os seus profetas lhes encobrem isto com cal, por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Usam o nome do Senhor. Que ele tenha falado. Vamos aqui em Marcos, no capítulo 2, versículo 12. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-a à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Na verdade, não é Marcos. Aqui pela minha letra aqui, eu fiz uma leitura Abacuque, tá? Me desculpe, mas de forma que a leitura mostrando que aqui as coisas aconteciam, né? Abacuque. Porque aqui o H apareceu com M. E como eu estou lendo assim em primeira mão, Abacuque, no capítulo 2, versículo 12. Abacuque. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Versículo 13. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fadiguem em vão? Versículo 14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então nós temos aí de que a justiça haverá de ser feita, aconteceu. Vamos para Isaías. Isaías 48, no capítulo 48. Quarenta e oito, versículo 1, 2. Aqui com relação à repreensão à infidelidade de Israel, que Israel teve a sua infidelidade, teve a sua caída, né? Ouve isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saístes da linhagem de Judá. Que jurais pelo nome do Senhor e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Então veja aqui, Israel, a cidade santa, em que teve a sua repreensão e houve justiça.
dentro do que nós podemos entender, e vimos aqui toda uma história e que acontecia essa distorção da palavra de Deus para os seus próprios interesses. Por isso temos que ter cuidado, vigiar, para que possamos não ser dilubriados. E pela graça de Deus, hoje, temos a revelação da palavra de Deus no Evangelho, em verdade. Isso não quer dizer que você possa se isolar das pessoas, porque a igreja são pessoas, não monumentos. E se você estiver em um local, seja na divergência, mas tenha a humildade e de ouvir apenas o que é verdade. Filtrar, vamos dizer assim, né? Filtrar o que é realmente verdade no Evangelho. A você que é iluminado pela palavra de Deus. Todos poderão ter esta revelação. É preciso que tenha esse cuidado pelo que você ouve, pelo que você ler. Ler a palavra de Deus com prudência, cautela, no Espírito. Que na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa, que nos proteja e estarmos na verdadeira igreja que é a de Cristo, que somos nós. Amém? Que Deus abençoe a todos.